Acha difícil e complicado investir na bolsa e pedir uma pizza pelo aplicativo de delivery? Bom, para facilitar a sua vida, chegou o Bolsa Fácil, a nova ferramenta disponível dentro do aplicativo da Genial que descomplica a compra e venda de ações. Com o Bolsa Fácil, basta escolher o ativo que deseja comprar ou vender, selecionar o preço e a quantidade e enviar a sua ordem, tudo com apenas um toque na tela. Bolsa Fácil, mais simples que pedir uma pizza. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Que Fundo é Esse? Hoje a gente vai falar a respeito do MOL 11. Para isso, a gente está recebendo aqui o Rafael Vasconcelos. Tudo bom, Rafael? Seja muito bem-vindo. Oi, Isa. Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui com você de novo. Boa noite, Rafael. Vocês são super bem-vindos aqui. E a gente vai falar a respeito da aquisição do Shopping Madureira, a aquisição mais recente do MOL 11. E só para eu falar para vocês que estava ali na capa, ele acabou não podendo participar, o Rafael Celes, que também é gestor da Genial Gestão agora, infelizmente, ele está convidado, ele não pôde participar aqui, que ele ainda está com sintomas um pouco pesados, tá? Então, vamos fazer a sabatina hoje só com o Vasconcelos, tá bom? Vamos lá. Vasconcelos, a primeira pergunta que eu queria, até para a gente contextualizar aqui, que eu acho que está gerando aí algumas divergências, é a troca do nome, que antes vocês se chamavam BRPP Produtos Estruturados e agora vocês estão se chamando Genial Gestão. O que mudou na prática? Legal, Isa. Bom começar com essa pergunta, que realmente a gente recebeu alguns questionamentos também, até através do nosso site lá de RI. E a grande verdade é que, assim, na prática não mudou absolutamente nada, né? A gente só, de fato, mudou a razão social da gestora, as pessoas são as mesmas, os sócios são os mesmos. A grande verdade é que o nosso grupo, né, o Grupo Genial, ele ao longo dos anos, ele mudou de nome, né? Então, a gente começou lá com o Brasil Plural, aí para os mais antigos que acompanham a gente há mais tempo, né? Tanto que até o próprio fundo chama-se MOLS Brasil Plural. Depois a gente passou a adotar o nome apenas Plural, né? Então, e BRPP, na época, quando foi criada, né, ainda era Brasil Plural, por isso que BRPP, né, de Brasil Plural, e depois a gente mudou para apenas Plural, e depois a gente começou a adotar agora o nome do grupo, que o grupo passou também a adotar o nome da plataforma, né? A gente está aí hoje com enfim, muitos investidores, pessoas físicas, que já conhecem bastante a gente pelo nome Genial. Aí, eu acho que a gente já bateu mais de 600 mil. Acho que a gente já bateu 600, mas a minha blusa é em homenagem. É verdade. Então, nada mais, acho que natural do que, enfim, trocar o nome da gestora para o nome, para a razão social do grupo, que é Genial, e a gente hoje aqui também, estou de Genial também, Genial Gestão. Mas, enfim, as pessoas são as mesmas, o time é o mesmo, os sócios são os mesmos, não muda absolutamente nada, tá? Então, na prática, só foi troca de nome mesmo, tá? Para quem tem muita dúvida, eu também recebi alguns questionamentos a respeito disso. O meu maior questionamento com vocês foi a data que efetivamente trocou, porque eu pego os seus relatórios gerenciais, eu sei que tem aí 2 meses de atraso, então eu colocava BRPP, mas eu já vou mudar para o próximo. Não, mas você está correta, Isa, porque o de novembro, que foi o último que a gente soltou, ainda era BRPP, essa mudança, essa alteração da razão social foi feita em dezembro, então o próximo relatório gerencial, tanto do MOL 11, quanto dos outros fundos que a gente faz gestão aqui, né, que, enfim, o pessoal conhece, que é o SP Downtown, né, o SPTW11, o JFL, né, que é o JFLL11, e também o PLOG, né, que é o plural logística, que é o PLOG 11, também todos eles, vocês vão ver a partir do mês aí de dezembro, os relatórios gerenciais já com a cara Genial e não mais BRPP. Interessante, show. Bom, para a gente correr aqui, que a Denise só me deixou falar 30 minutos hoje. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria a gente entrar aqui um pouquinho dentro da aquisição que vocês fizeram do Shopping Madureira, tá? Vocês anunciaram no dia 29 de dezembro, quase no final do ano. E eu sei que surgem muitas perguntas, né? Eu acho que eu vou passar aqui primeiro para a análise e depois tentar explicar um pouco como funciona a contabilidade da nova aquisição de um fundo, tá? Bom, por que vocês decidiram adquirir esse fundo? Quais foram as vantagens, quais foram as análises fundamentalistas que vocês fizeram que fez sentido colocar esse ativo dentro do portfólio de vocês? Legal, Isa. Bom, primeiro, assim, só para contar um pouco da história, essa é uma aquisição que a gente já está estudando há 2 anos, tá? A gente começou a estudar o Shopping Madureira pré-pandemia, em 2019. Só que, obviamente, em 2020, quando o processo da pandemia se iniciou, obviamente a gente parou a análise, até para guardar quais seriam as consequências de mercado. Também, obviamente, não tinha nenhum espaço para fazer nenhum tipo de emissão de cota ou, eventualmente, levantar dívidas, que o mercado ficou muito disfuncional naquele momento. Então, a gente aguardou.
e essa aquisição voltou a ser trabalhada aí ao longo desse ano. Então, primeiro, assim, a gente já achava no pré-pandemia o Madureira um shopping de excelente qualidade, tá? E contando um pouquinho da história dele, o shopping tem pouco mais de 30 anos, é um shopping super consolidado na cidade do Rio de Janeiro, tá? Ele fica na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro aí de Madureira, né? Que não à toa leva o nome do shopping, na Estrada do Portela. Para quem não conhece a Estrada do Portela, ela é a via principal comercial de Madureira, então você tem um fluxo super intenso de comércio na região e na rua do shopping. Ele fica ao lado ali também do Parque Madureira, que é um parque também que tem bastante sinergia com o ativo. Então, ou seja, é um shopping super consolidado, que você tem bastante dado, bastante informação. O vendedor, né, era um vendedor institucional, então que também já tratava o shopping de forma institucional, não era eventualmente uma pessoa física que às vezes, né, cuida do shopping de forma muito amadora, não dá as devidas manutenções. Não é o caso, pelo contrário, esse sempre foi um shopping muito bem cuidado. Ele passa por um processo, eu não vou falar turnaround, mas de melhoria intensificada nos últimos 3 anos. Houve uma troca de gestão no ativo, tá? Quem passou a assumir a gestão desse ativo em 2018 foi a Ancar, e o shopping desde então vem melhorando absurdamente, Thaisa. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês do que aconteceu aí nos últimos tempos, porque o shopping hoje ele passa por um processo de transformação e melhoria de sua qualidade, basicamente com 3 grandes pilares, tá? Então, e aí, obviamente, isso tudo influencia na análise quando você vai comprar um ativo. Então, o primeiro pilar é você olhar a qualidade do mix de lojas daquele empreendimento. Então, quando você olha o mix do Madureira, e aí uma das estratégias da gestão, né, do shopping hoje é você ter um mix muito complementar ao comércio de rua, para você não ter que brigar, né? Então, o que você faz? Você faz um mix complementar e você qualifica o seu ativo. Então, vou te falar aqui algumas lojas que entraram recentemente no Madureira. Só para você ter uma ideia, agora em outubro inaugurou um Outback, que não tinha ali na região. A gente inaugurou, eu falo a gente já porque, enfim, nós já somos os donos, né? Mas na época ainda não éramos. A Lojas Pernambucanas inaugurou, Boticário, Bagagem, enfim, você teve uma qualificação nesse ano de 2021 bem grande no mix de lojas do empreendimento. Então, isso foi um pilar muito importante. Só para eu te complementar aqui, para o pessoal de casa, às vezes eles não sabem a importância de uma loja como Pernambucanas, como Outback, né? Eu acho que a principal diferença desse mix de loja que o Vasconcelos está falando aqui é que as pessoas, às vezes, vão no shopping só para visitar a loja. Por exemplo, só para comer no Outback. Só para ir na Pernambucanas. Então, essas lojas acabam chamando o fluxo para o shopping, como elas têm que andar e passar por meia dúzia de lojas até chegar à loja ou restaurante que elas queriam ir, elas acabam comprando mais alguma coisa, ou eventualmente pagando o estacionamento. Então, esse mix de loja é importante porque ele acaba atraindo também consumidores e fluxo de pessoas para o local. Você ter lojas como a gente chama das âncoras, né? No caso, a Pernambucanas, ela é uma âncora para o nosso ativo. O que quer dizer âncora? Ela ancora o empreendimento, ou seja, ela traz fluxo. As lojas menores, a gente chama das satélites, né? Então, as satélites, elas absorvem, elas usufruem desse fluxo, que nada mais é do que as âncoras estão chamando. Então, a Pernambucanas, a Renner, a Riachuelo, um Outback chama muito fluxo. Então, você tem muito fluxo, inclusive, final de semana. O Outback, ele é um caso interessante, porque ele também ajuda no final de semana você ocupar o shopping, você trazer fluxo, você trazer famílias, você trazer gente. Então, todo esse processo que eu contei para você foi um processo que aconteceu ao longo de 2021 no Shopping Madureira, que foi qualificando o mix de lojas do empreendimento, visando você sair daquela briga que você pode eventualmente ter com o comércio de rua. Então, isso foi um fator muito positivo para o empreendimento. Esse foi um fator. O outro fator é que o shopping também focou em melhorar a sua disponibilidade para os clientes de serviços. Então, sejam salões de beleza, salões aí de depilação, manicures, esse tipo de coisa, que você também, dessa forma, você atrai fluxo para o empreendimento, né? Que o seu cliente, ele vai para o ativo, ele vai para o seu shopping, ele vai fazer lá o cabelo, vai cortar, vai fazer a barba, ele aproveita e compra alguma coisa. Então, isso foi um outro foco importante, foram inauguradas aí mais de 4, 5 operações de serviços no Shopping Madureira, para exatamente tentar agregar o mix e trazer um maior fluxo de pessoas para o empreendimento. E um terceiro ponto que também é super legal, que isso já foi um processo que iniciou em 2019, ou seja, um processo super recente, que a gente está criando no Shopping Madureira, que a gente está chamando aqui, ainda não tem um nome oficial, mas é meio como se fosse uma praça gourmet. Então, a gente está trazendo um conceito de você ter aquelas operações de alimentação, mas
mais voltadas para o entretenimento. Então, são bares temáticos, ou eventualmente bares que tem algum tipo de show. Então, a gente já trouxe o Bar do Adão, a gente está trazendo agora outras operações, tem um Fronteira também nesse pavimento, que é bem junto ali ao cinema, tem um Vizinhando, que é um bar super bacana, que também tem essa pegada. Então, a ideia ali, quer dizer, com a criação de uma praça gourmet, fora a praça de alimentação, Thaisa, que, aliás, a praça de alimentação hoje é um super sucesso no Shopping Madureira. A gente tem hoje mais ou menos ali 800 posições na praça e a gente tem demanda para crescer para 1.200. Então, assim, isso inclusive é um projeto que a gente tem de, no futuro, no momento certo e obviamente adequado, a gente poder fazer uma expansão na praça de alimentação, que hoje a taxa de ocupação é praticamente 100% em todos os horários de alimentação. Então, é uma coisa que a gente já está vendo, já está conversando com a administradora, como é que a gente pode fazer, olhando o orçamento de 22 para exatamente investir nessa parte. Então, vamos lá, de novo, qualificação do mix das lojas, serviços e entretenimento. Então, com isso tudo, o shopping teve um ano de 2021 super positivo. E a gente, como já conhecia o ativo desde 2019, a gente viu o quanto o shopping veio evoluindo na gestão da Ancar nesses últimos anos. Não à toa, Isa, e é um dado super legal de comentar aqui para quem está assistindo a gente, quando a gente olha o NOI do shopping em 2021 e o NOI do shopping em 2019, né, que, vamos dizer assim, nem é tão justo com 2021, porque a gente ainda teve algum tipo de restrição em 2021 lá em março, uma redução de horários, mas o NOI empatou. A gente teve um empate de NOI de 23 milhões entre 2019 e 2021. Então, quer dizer, isso demonstra como o shopping tem força, como o shopping se recuperou e como o shopping pode entregar muito mais. Mesmo no ano com restrição, ele conseguiu empatar com 2019. Só fazer um parênteses aqui, a NOI é a receita operacional líquida, tá? Que ele recebe. Então, gente, mesmo um ano com restrições, a gente foi igual a 2019, e até foi uma crítica que eu vi de algumas pessoas, que vocês, até entrando aqui um pouco numa pergunta que eu ia fazer, era como que vocês estimaram o NOI de 25 milhões aqui para o ano de 2022, né? Algumas pessoas falaram que, como o número foi baseado em 2021, não foi um número tão fair, não foi um número tão justo para fazer a comparação, né? Deveria ter sido com 2019, mas aí eu acho que falta um pouco a gente fazer esse bate-papo aqui super franco, claro, e entender que o shopping passou por uma mudança. O shopping de 2021 não é mais igual ao de 2019. Apesar de 2019 a gente não ter crise, não ter nada, o shopping era outro, ele era um pouco pior, digamos assim, né? Atraía menos pessoas. Pois, eu conheci o shopping em 2019 e, obviamente, em 2021 voltei no shopping. Eu posso te afirmar que ele é muito melhor hoje, em 2022, do que ele era em 2019. Ele vem melhorando a sua qualidade desde então. Não à toa, os indicadores de aluguel, né, de receita operacional líquida, né, que é o NOI, a gente já teve um empate entre 2021 e 2019. E falando um pouquinho do orçamento de 22, na verdade, a gente até já teve algumas reuniões com a administradora do shopping. Esse orçamento é até um pouquinho maior, Thaisa. Aqui a gente gosta de ser conservador e a gente até trouxe o orçamento um pouquinho para baixo, mas a expectativa que a gente tem com esse ativo, ela até supera o número que a gente divulgou, tá? E, obviamente, tudo isso é feito, gente, até para os nossos ouvintes aí entenderem, obviamente, são estudos feitos pela administradora com base nos contratos atuais, com base nas revisionais que você vai ter ao longo do ano, com base em potenciais saídas de algumas lojas do seu empreendimento, eventualmente até com a entrada das novas lojas, que eles vão repor dessas lojas que estão saindo. Então, na prática, o que você faz é um grande fluxo de caixa, onde você olha todos os seus aluguéis mês a mês, todas as suas projeções de despesas mês a mês, e você chega lá na sua última linha, que é o seu resultado líquido. E é claro que aí você tem que sempre fazer essa ressalva, né? Esse NOI estimado de 25 milhões, ele não contempla nenhum fechamento, nenhuma restrição de horário. Então, a gente está aqui, obviamente, fazendo todas as estimativas, imaginando que o shopping vai ficar operando 100% do tempo, tá? Então, é só importante fazer essa ressalva. Até porque é super difícil a gente estimar quanto tempo um shopping vai ficar fechado, né? Claro. E a gente sabe que esse é um dos riscos da estimativa. Até para explicar para o pessoal por que essa estimativa é tão importante, né? A gente foi divulgado que vocês adquiriram num cap rate de 8,74%.
tá? Isso é baseado nesse orçamento, nesse NOI estimado versus o preço que vocês pagaram, que foi 286 milhões. Eu tô com a minha colinha aqui do lado, tá? Por isso que eu tô olhando para o lado, pessoal. Mas é isso. Então, por isso que isso é tão importante. Então, basicamente, a gente está estimando uma pequena melhora em cima do resultado de 2021, certo? Que Exatamente, são aí 2 milhões, um pouquinho menos de 10%, né? Exatamente. A gente deve ter um crescimento de NOI nesse ativo de por volta alguma coisa próxima a 10%. Perfeito. E, bom, falando aqui, vocês fizeram essa aquisição, foi uma boa parte, vocês usaram um mecanismo de alavancagem, né? Antes de eu entrar ali de como avaliar essa alavancagem, eu queria que vocês explicassem como que foi feita essa alavancagem, que vocês dividiram em 2 séries. Por que vocês fizeram essa divisão? Por que isso é interessante? O que vocês avaliaram no momento para sair dessa forma? Não, legal, então deixa eu te explicar. A gente buscou aqui sim uma alavancagem. Primeiro, por que alavancagem? Acho que a primeira resposta é o seguinte: hoje o fundo está negociando um valor abaixo do seu valor patrimonial. Tá? Hoje, enfim, até a gente teve um reajuste, vamos falar um pouco depois de reajuste de cota patrimonial, mas na época a cota patrimonial do fundo estava por volta de R$103, R$104, enquanto que a cota de mercado a gente negociou o ano inteiro abaixo, por volta de 95, 96, são os valores mais atualizados. Então, com o intuito de não fazer uma emissão, né, de novas cotas e diluir o cotista a um preço abaixo patrimonial, que é uma coisa que a gente não quer fazer, a gente não busca fazer, a gente entende que esse não era o momento de fazer, a forma de você não perder uma aquisição muito boa para o nosso fundo, como é o Madureira, como a gente entende que seja o Madureira, a única forma era alavancar. Tá? O que é alavancar? Né? Você contrair uma dívida, né? Você no nosso caso aqui, né, foi uma emissão de um CRI, para que você pudesse gerar caixa no fundo e o fundo pudesse fazer a aquisição do shopping. Tá? Bom, como é que a gente fez isso? Primeiro, né, o fundo ele não tinha, né, até a aquisição do Madureira, nenhuma alavancagem. Então, a gente estava ali, o que a gente chama de full equity, né, 100% ali patrimônio dos cotistas, é o que estava sendo aplicado nos nossos ativos. Bom, dito isso, a gente procurou, dado que era uma aquisição aí de 286 milhões, como você lembrou bem, a gente fez a aquisição parte com o dinheiro que eu tinha em caixa. Então, eu tinha um caixa, né, na época de aproximadamente 50 milhões, eu usei por volta aí de 27 milhões de equity para fazer o pagamento, e a gente fez uma alavancagem, a gente fez uma emissão aí de CRI, né, dos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, cujo lastro, né, são contratos de locação, são contratos de aluguel. A gente fez uma emissão de 260 milhões. Tá? De até 260 milhões, dos quais a gente já pegou 250 milhões. Tá? Então, como é que eu paguei os 200? Vamos lá, 286, valor total de aquisição. A gente não pagou 100%, a gente fez uma retenção de 7 milhões 950, 8 milhões. Então, dos 286 menos 8 milhões, a gente pagou 278. Desse 278, mais ou menos 28 milhões, 27 milhões eu usei de caixa e o restante foi através do CRI. Tá? Bom, esse CRI, como você bem comentou, ele foi feito em 2 séries. Tá? Uma série de 100 milhões e uma série de 160 milhões. Tá? Ambas com a mesma taxa, IPCA mais 6. Perfeito? Ambas com 2 anos de carência de amortização. O que quer dizer isso? Durante 2 anos, eu só vou pagar os juros dessa dívida. Eu só vou pagar os juros desse CRI. Daqui a 2 anos, além de pagar os juros, eu tenho que devolver uma parte do capital para o tomador do CRI. Então, eu vou pagar os juros e vou pagar a amortização. Obviamente, isso é fracionado, obviamente, isso aí é parcelado. Num caso, no CRI de 100 milhões, são 10 anos. A gente fez um prazo aí de 10 anos. E no CRI de 160 milhões, a gente fez aí com prazo de 15 anos. Tá? Bom, qual é... Bom, já falei algumas diferenças entre as séries, né, o prazo total. E no CRI de 100 milhões, tem uma outra diferença, que a gente tem um lock-up. O que é o lock-up? É o prazo com o qual eu sou obrigado a permanecer com esse CRI. Eu não posso fazer pré-pagamento, eu não posso quitar esse CRI. Então, no CRI menor de 100 milhões, eu tenho um lock-up de 1 ano. Ou seja, durante 1 ano eu não posso pré-pagar o CRI. No segundo CRI de 160 milhões, eu tenho um lock-up de 2 anos. Ou seja, eu tenho que ficar
no mínimo 2 anos com aquele CRI. Ou seja, se eu quiser fazer eventualmente uma emissão, se o mercado me der condições para fazer isso, eventualmente daqui a um ano, posso pré-pagar, por exemplo, esse CRI 1, mediante, obviamente, todo o cumprimento das condições contratuais, tá certo? Mas eu posso, eventualmente, pré-pagar esse CRI e ficar através de uma emissão de cotas, tá? Porque não houve emissão de cotas, né? O patrimônio do fundo, e aqui que é legal o cotista, né, quem está assistindo a gente entender, né? Não houve variação de patrimônio nesse caso, né? O patrimônio é o mesmo. Né? O que o fundo fez, ele passou de um fundo que tinha vou falar números aproximados aqui, tá? Aproximadamente 750 milhões de ativos, tá certo? E eu passei até agora um fundo de 1 bi e 30 milhões de ativos. O PL é o mesmo, por quê? Eu peguei os 250 milhões, isso virou caixa, ou seja, isso virou um ativo seu, e depois eu transformei isso em um shopping. Mas, ao mesmo tempo, no balanço patrimonial do fundo, ele tem uma dívida de 250 milhões. Ou seja, para fins patrimoniais, a diferença é zero. 250 de ativo, 250 de passivo. Todavia, se eu olhar o ativo do fundo, eu passo a ter um fundo de 250, passo a ter aí de 1 milhão e 30, são números aproximados, Thaisa, mas é mais ou menos isso. E é uma alavancagem, é importante falar isso também, de 250 milhões para 1 bi de ativo, ou seja, 25%. Não agride, tá certo? Eu não estou com um fundo super alavancado. Pelo contrário, a alavancagem baixa e na nossa leitura que é saudável, tá? Não é nem para você ir muito além disso. E se fosse menos, até um percentual inferior, teria espaço para aumentar. Ok, 25%, a gente acha que está super razoável. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Rafael, você entende que para o fundo é uma dívida saudável, né, positiva em termos de taxa, em termos de perspectiva? O que vocês acham? Né? Eu, como cotista, perguntaria isso. E eu te respondo da seguinte forma, Isa. Eu acho super saudável nesse caso, porque o spread, o que é o spread? A diferença entre o cap, que eu estou comprando o ativo, que é 8,74, se eu considerar um orçamento de 25 milhões, né, que é um orçamento conservador dentro das nossas expectativas, tá certo? Se eu fosse por base, eu até teria um cap maior, de 9, mas vamos manter o 8,74. E se eu estou tomando uma dívida a 6,5, e obviamente o meu shopping, eu considero que ele vai crescer no mínimo de acordo com a inflação, de novo, né? Ressalvas de Covid, aquelas confusões todas. Mas a gente sempre. Qual é a tese de investimento em shopping em longo prazo? É você sempre, e isso acontece na prática, bons ativos, obviamente, você superar a inflação, tá certo? Então, se eu imaginar que, no mínimo, o meu shopping vai crescer com a inflação e eu tenho uma dívida que ela cresce com a inflação, eu tenho sempre esse spread aqui, que é essa diferença do 8,74 para o 6,5, que foi o custo da dívida, o custo dos juros que a gente negociou com o tomador do CRI, de pouco mais de 2%. Né? Estou falando de 2,24%. Ou seja, para o shopping, no caso, para o investidor, é muito positivo. E o que isso se traduz, Isa? Em números. Se eu estou falando que eu tenho um orçamento de 25, né, um NOI que vai me dar 25 milhões no ano, e eu falo que eu vou pagar nesse primeiro ano 6,5 de juros sobre um montante aí de 250 milhões, a conta mais ou menos é a seguinte: eu vou pagar mais ou menos 16 milhões de juros e vou receber mais ou menos 25 milhões de NOI. Ou seja, eu vou ter, que aí no caso é o tal do... na verdade se comunica com o spread, né? Mas na verdade é a diferença entre os juros e o que o shopping vai me pagar de NOI, de 9 milhões. Isso vira o quê? Isso vira resultado para o cotista. Que vai entrar naquele R$1,10 por ano que vocês vão distribuir a mais depois dessa aquisição, né? Perfeitamente. Gente, isso é muito importante, porque eu sempre recebo questionamento, principalmente lá no meu Instagram, depois de uma aquisição. Você achou isso bom? Você achou isso ruim? Eu achei a alavancagem cara. E eu acho que a gente tem que ver caso a caso, né? O custo da alavancagem depende de N fatores que estão fora da nossa mão. Tem um único fator que está na nossa mão, que é garantia, né? O resto é basicamente mercado. Então, o que a gente tem que ver? Se essa alavancagem vai trazer retorno para o fundo, né? E aqui o Vasconcelos está explicando como que isso vai se traduzir em retorno para o cotista do fundo, tá? Até Deilson, põe aí na tela as informações gerais do fundo, só para a gente ver os dados gerais que a gente estava falando. Bom, o IPO do fundo foi em dezembro de 2017, é um fundo de shopping center, né? Patrimônio líquido que a gente estava falando. Eu tenho aqui, eu sei que está desatualizado, final de novembro,
são 782 milhões, dá R$ 103,56 por cota. A gente estava discutindo aqui, já está perto de 107,49? 109, a reavaliação, Isa, foi de 4,4%, e hoje a cota patrimonial do fundo é R$ 109,47. R$ 109,47, isso. É 4,4%, gente, frente à cota de dezembro. Esse número, como ainda não está fácil aí de pegar, eu acabei colocando o último número no relatório, tá? Isso. O valor de mercado está sendo negociado a 95,50, isso aqui é fechamento de ontem, tá? Hoje fechou a 95,90. O dividend yield dos últimos 12 meses foi 6,82. Se a gente calcular aí com esse aumento de R$ 1,1 por cota, vai para, me ajuda aqui, quase 8% de dividend yield, né, em 12 meses, se a gente fizesse o resultado se distribuir o ano passado, mais o resultado potencial desse fundo distribuído pela cota de mercado. Se a gente pensar aí que em novembro, né, que foi vamos dizer, em dezembro você tem sempre algumas atipicidades, então a gente acabou distribuindo um pouco mais, a gente distribuiu 65 centavos, em novembro foi 62, né, que foi, vamos dizer assim, a última cota aí padrão, né, o último distribuimento padrão. Se você pensar nesse incremento aí de 1,10 ao ano, você divide isso daí, né, por 12, dá para você fazer a conta mais ou menos o que vai ser essa, obviamente fazendo as ressalvas todas, o que a gente imagina que seja a distribuição aí ao longo de 2022. Mas é importante só fazer uma ressalva também, que como a gente comprou o ativo final de dezembro, o cotista ele só vai enxergar o resultado desse ativo lá na distribuição que eu fizer, no anúncio que eu fizer em fevereiro, né? Porque em janeiro agora eu vou receber 3 dias ou 2 dias do NOI de dezembro. E aí entra na conta do fundo em janeiro, aí eu vou anunciar final de janeiro, o cotista não vai enxergar essa aquisição. Agora, em fevereiro, quando a gente receber integralmente o NOI de janeiro, quando eu divulgar lá no dia 28 de fevereiro, né, a distribuição, aí o cotista vai enxergar pela primeira vez o impacto do Shopping Madureira na distribuição do fundo, tá? Tem só uma pergunta aqui, antes de eu mudar de assunto. Claro. O pessoal aqui está falando de... putz, eu perdi a pessoa que perguntou, mas estava perguntando a vacância do... Mikezão. Perguntou qual que é a vacância física do ativo, do shopping. Legal, boa pergunta. De fato, a gente não chegou a divulgar isso no comunicado, mas a gente vai trazer essa informação aí no relatório gerencial. Esse ativo hoje está com uma ocupação, né, próxima a 94%, Thaís. E a meta é chegar esse ano aí alguma coisa próxima aí a 96%, tá? Obviamente, a depender da performance, mas essa é a ideia. Ou seja, é um ativo super bem ocupado. É um ativo que ele traz aí para o fundo uma taxa de ocupação muito próxima ao que a gente já tem, enfim, um ativo vai muito em linha com a tese, né, Isa? Que assim, a gente sempre teve uma tese aqui no MOL 11 de trazer ativos maduros, que performem bem, que sejam bem ocupados, que já tenham um histórico aí de performance. Então, acho que sejam ativos dominantes. Então, assim, acho que o Madureira ele possui essas características, não só qualitativas como quantitativas, que atendem bastante ao perfil que a gente busca de ativos para o nosso fundo, tá? Perfeito. E só para comentar aqui com o pessoal, tá? Shopping, a gente fala que ele está 100% ocupado com 95% de ocupação, tá? Porque a gente considera 5% o giro natural das lojas, tá bom? Então, é um portfólio que já está super ocupado, tá? O pessoal aqui está perguntando o código do CRI. Eu acho que você não vai ter isso de cabeça. Não vou ter. Essa daí eu tenho que perguntar para os meus universitários aqui. Mas a gente se compromete a divulgar essas informações aí no relatório gerencial, enfim. Obviamente, todas as informações aqui ainda são muito superficiais, a gente sabe disso, né? Não só no fato relevante, quando a gente soltou, quanto as informações que a gente está trazendo aqui hoje. Eu acho que no relatório gerencial, que enfim, todos vão enxergar aí em dezembro, a gente já vai ter bem mais informações aí sobre o Shopping Madureira, bem mais informações aí sobre a emissão do CRI, e aí todo mundo vai poder consultar, fazer as suas pesquisas, os seus estudos, tá? Vou ficar devendo, Isa. Então, foi o Felipe que perguntou, Felipe Gonçalves. Felipe, então o Vasconcelos aqui se comprometeu a colocar no próximo relatório gerencial as informações a respeito desses CRIs, tá? Bom,
Aqui tem algumas perguntas sobre as contas, que eu acho que... Tá. Eu queria só mudar para fazer a última pergunta, que nosso tempo está acabando, a respeito da reavaliação patrimonial que vocês tiveram. Vocês tiveram uma reavaliação positiva que foi divulgada ontem em 4,40 pontos em 4. Peraí, um minutinho. Acabar minha bateria e, gente, eu sou a rainha de acabar a bateria no meio da live. Sempre deixar falando aqui, né, Isa? Eu terminava a live, não tem problema não. Não tem problema, já ia fazer a última pergunta mesmo. Como que é feita essa reavaliação? Né? Quais que são os fatores que influenciam essa reavaliação? E, na sua visão, quais foram os fatores que foram positivos para essa reavaliação, que influenciaram positivamente essa reavaliação do MAU 11? Tá. Legal, vamos lá. Como é que funciona essa reavaliação? Né? Primeiro, contrata-se uma empresa independente para avaliar o seu portfólio. Isso é um ponto importante, né? Não é o gestor, não é o administrador, não é o consultor, não é ninguém que chega aqui e diz qual vai ser o novo valor aí patrimonial dos ativos. Então, contrata-se uma consultoria, em geral, consultorias de renome internacional. A gente sempre pega aí alguns orçamentos, escolhe aí, obviamente, a que tem o melhor custo-benefício, e o fundo contrata essa consultoria especializada para fazer uma avaliação independente dos ativos do fundo, tá? Como é que funciona isso? Primeiro, lembrando só que essa reavaliação é anual, tá? Todo fundo imobiliário ele tem que passar por reavaliação anual. Perfeitamente, Isa, bem lembrado. No caso do nosso fundo aqui é dezembro, mas existem fundos com outras datas base, enfim, junho, alguns, etc., mas o nosso caso aqui é dezembro, tá? Bom, como é que funciona isso, né? Então, primeiro você contrata essa consultoria independente para fazer esse orçamento, com base nas informações que as administradoras dos shoppings enviam para eles. Então, em geral, você manda um histórico de informações do passado, pelo menos 3 anos para trás, e você manda uma previsão do que vai acontecer para frente. Obviamente, você, em geral, como é em dezembro, você já tem o orçamento do ano seguinte fechado, e você faz uma estimativa para os próximos anos. Aí você estima tudo, tá, Isa? Receitas, despesas, CAPEX, tudo. Bom, essa consultoria, com base nessas informações, faz uma avaliação própria. Tá? Eles não usam 100% das informações do shopping, eles criticam. Tem shoppings que eles olham e dizem, não, cara, esse orçamento aqui é muito otimista, não vou considerar a minha análise. Ou em outros shoppings, não, a gente acha que tem até espaço de um crescimento maior, por algum motivo acabou sendo mais pessimista, etc., a gente pode considerar aqui uma outra estimativa. Então, essa consultoria independente faz as estimativas deles, tá? Eles colocam isso num fluxo de 10 anos em geral, tá certo? Feita essa previsão, eles trazem esse fluxo a valor presente em função de uma determinada taxa que eles estimam, tá? De acordo com os cálculos deles. O que a gente faz? Como é que o gestor atua nesse processo, né? Ele, primeiro, faz essa interface com a administradora e ele, obviamente, junto com o avaliador, checa as premissas. Olha, isso aqui faz sentido, puta. Eventualmente, esse outro ponto aqui eu acho que vocês consideraram não faz sentido. Aqui eu vou ter uma estimativa de CAPEX que vocês não usaram, então, por favor, coloque. Então, você tem uma troca com esse avaliador independente sobre efetivamente aquele trabalho. Feito esse, vou chamar aqui de ajuste fino, você chega a um valuation final, que é o valuation que essa consultoria independente faz, ela manda para você. Você dá aquela checada final, você gestor, você olha aquele material final e você manda esse material para o administrador. Aqui que o administrador do fundo faz? Ele também olha o material, só que ele não faz juízo de valor sobre, olha, o orçamento faz sentido, não faz. O que ele olha está aderente, a conta faz sentido, a conta está aderente com os princípios de valuation, a conta está batendo, ele faz uma avaliação própria, a área de risco da administradora faz uma avaliação própria. Feito isso, passou, a conta está certa, está tudo ok, ele vai na carteira do fundo e faz a remarcação do valor dos ativos. Tá? Então, o processo, em linhas gerais, é esse. O que aconteceu com o nosso fundo? A gente teve uma variação positiva da cota em 4,4%. Tá? Obviamente, isso é a ponderação da carteira como um todo. Isso, obviamente, cada shopping teve a sua reavaliação. Aí eu vou trazer aqui os destaques positivos da reavaliação. Então, assim, o principal destaque foi Feira. Feira teve um crescimento muito importante na avaliação. Shopping Feira de Santana. Shopping Feira de Santana.
que é um shopping que a gente tem aí 29,8%, pô, shopping espetacular, performou muito bem em 2021 e tem uma estimativa agora para 2022 performar melhor ainda. Então ele foi um destaque super positivo. Outro destaque positivo foi Taboão, também que é um shopaço, pô, ocupação aí de 100%, então a reavaliação dele foi super positiva para o fundo. E o terceiro destaque positivo foi o Shopping Parque Lagos, que também teve uma avaliação muito boa, teve um crescimento muito importante em 21 e vai ter um crescimento mais expressivo ainda em 22. Então, esses 3 shoppings, eles acabaram impactando muito positivamente a reavaliação do fundo e na média ponderada de todos os ativos, a gente chegou a uma reavaliação de 4,4%. Ponto importante. Madureira. Como é que foi qualificado Madureira na reavaliação do fundo? Dado que Madureira foi comprado dia 29 e a reavaliação aí tem data base dezembro. Como a gente comprou Madureira no final do ano, o Madureira ele entra na carteira pelo valor de aquisição. Então, não foi feita uma avaliação para o Shopping Madureira. Os cotistas só vão enxergar a reavaliação patrimonial do Madureira só em dezembro de 22, quando a gente fizer novamente a reavaliação de todos os ativos aí do fundo. Perfeito, Vasconcelos. A gente tem algumas perguntas aqui do Kefni, 2018. Algumas perguntas, quer dizer, a maioria das perguntas aqui estão no fato relevante. Como a gente está acabando já o tempo aqui, eu vou acabar não deixando o Rafael responder, desculpa, viu? Mas eu ponho o fato relevante aqui para você pegar, tá? Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail por RI de vocês. Qual que é o RI? Qual que é o e-mail do RI? Agora mudou, né? É o ri@genial.com.vc. Então, se quiser mandar um e-mail para lá, eu vou colocar também o fato relevante aqui. Tá. O Romero, eu vou fechar com a última pergunta do Romero, que eu achei interessante, a pergunta de muita gente, tá? Depois do prazo de carência de principal dos CRIs, caso o fundo não consiga fazer uma emissão para amortizar, para começar a pagar a amortização, como que o fundo pretende fazer para conseguir os recursos? Não, vamos lá. Não é que o fundo não vai ter recurso para pagar a amortização. O fundo vai ter recurso para pagar a amortização. Tá? Até porque, de novo, né, são fluxos de longuíssimo prazo. Como é que é o nome dele? Romero. A pergunta? Romero. O Romero, não é que o fundo vai quebrar, nem nada perto disso, tá? É só para deixar claro. A grande questão é que você vai ter, eventualmente, um impacto maior na distribuição, tá certo? Porque você vai ter que pagar a amortização, mas o que vai acontecer na prática não é que vai faltar dinheiro, nem nada que o valha não, tá? Isso aí, quando você vai fazer a emissão de um CRI, você tem que respeitar o que a gente chama de covenants, né? Que são determinados indicadores que você garante ao devedor que você vai conseguir pagar essa dívida durante todo o fluxo dela. Então, só para deixar você muito tranquilo, é que tem dinheiro, né? Haverá dinheiro, os ativos produzem NOI suficiente para lá na frente pagar a dívida e, obviamente, não sobrar dinheiro para o investidor. Então, assim, não é que se não emitir, isso acontece não só com a gente não, tá, Romero? Todos esses fundos de tijolo, né, que você vê que estão emitindo CRIs e, obviamente, tem esse nível de alavancagem saudável como o nosso, né, de novo, né, a nossa alavancagem aqui é de 250 milhões para 1 bi de ativo. Então, sim, obviamente, a gente vai ter dinheiro para pagar, né, o fluxo hoje permite, e o outro ponto é o seguinte: a única saída não é fazer emissão de cota, né? Eu posso vender algum ativo para eventualmente pagar a dívida. Eu posso eventualmente vender lá na frente um pedaço do Madureira para poder pagar um pedaço da dívida. Então, o gestor em geral, eu posso até fazer uma alavancagem nova, pagar essa alavancagem. Suponha que lá na frente eu consigo uma dívida IPCA mais 3, IPCA mais 4. Eu posso tomar uma dívida nova com uma nova carência e pagar essa dívida antiga que tem uma taxa maior. Então, na verdade, a gente aqui como gestor de fundos, a gente tem diversas opções e, obviamente, quando chegar o momento certo, né, que no caso, como você já mencionou, Romero, daqui a 2 anos, a gente, obviamente, antes disso, já vai ter estudado quais são as nossas melhores alternativas e quando chegar o momento, a gente vai aplicar a melhor solução, que pode ser qualquer uma dessas que eu mencionei com você aqui agora, tá? Então, a gente tem, assim, N alternativas, pode ficar tranquilo. Bom, pessoal, infelizmente vou ter que terminar a live aqui, o papo está super bom, acho que tem bastante pergunta. Inclusive, se vocês quiserem me mandar pergunta lá no Instagram, eu repasso para o Rafa, peço, se for o caso, para o Rafa me ajudar a responder, tá? Só para não deixar vocês sem resposta nenhuma. Queria agradecer muito a sua presença aqui, Rafa, e obrigada a você que assistiu a gente. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, pode mandar mensagem aqui nos comentários, pode mandar mensagem para o RI ou lá no meu Instagram também, no Isa Analisa, tá bom?
Isa, obrigado. Obrigado a todos também que acompanharam aqui a nossa live. A gente está sempre à disposição para tirar dúvidas. Podem sempre estar consultando o nosso relatório gerencial. A gente faz aí com todo carinho para vocês, tenta levar o máximo de informação possível. Enfim, podem também fazer perguntas através da Isa. A gente está aí super à disposição. Obrigada, Rafael, e obrigada, pessoal de casa. Até a próxima. A próxima vai ser daqui um mês, gente. Esse ano eu estou a cada 15 dias fazendo a live, tá? Infelizmente, a próxima terça, daqui 15 dias, é feriado aqui em São Paulo, tá? Então, não vai ter live, vai ser só em fevereiro e a gente vai falar sobre Fiagro, tá bom? Não percam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.